Você sabe o que o toque de trombeta significa na Bíblia? No estudo de hoje, nós vamos começar a entender este tema e a importância dele para os nossos dias. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos em mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que você está passando sua semana? Tudo tranquilo por aí? Tudo andando conforme o planejado? Ou as coisas não estão tão bem quanto você gostaria? Quero te dizer que nessa caminhada desafiadora que nós temos todos os dias, você não está sozinho. O Senhor Jesus está com você e nós aqui da Novo Tempo temos a alegria de poder junto com você irmos nesta caminhada diária e desafiadora. Quando nós compartilhamos a mensagem da palavra, quando a gente estuda a Bíblia aqui, nós temos um único objetivo, é encher o seu coração de esperança, por isso que você está no canal da Esperança. Está passando aqui pela primeira vez? Está chegando aqui ou alguém indicou para você? Esse é o programa Escola Bíblica e nós temos o privilégio, neste programa, de estudarmos a Bíblia através das revistas Esperança, que você tem aqui guias de estudos para que você entenda mais ainda da Bíblia. Você não lê normalmente? Quero te convidar. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande experiência. Tente desmistificar, desfazer, diluir. Vamos usar todos aqui, né? Todos os sinônimos possíveis, né? Para que a gente deixe de lado qualquer preconceito que a gente tenha. E eu te motivo a estudar a palavra de Deus e juntos entendermos os planos que o Senhor tem para a vida. E o Senhor tem planos para a sua vida, acredite, para a vida da sua família. Não importa a situação, a condição, não importa os erros cometidos, a história que se foi, importa este momento e a oportunidade que o Senhor te dá. Eu quero orar a Deus, nós estamos nessa temporada estudando o livro do Apocalipse e isso nos impacta. Vimos aí nos dois últimos programas esse número enigmático que está lá no capítulo 7, que é os 144 mil, e o grande objetivo de estudarmos o tema dos 144 mil foi entendermos que o Senhor tem pessoas que ao longo da história e pessoas que viverão os últimos momentos da história que serão fiéis a Ele. Que o Senhor tem na sua palavra orientações para que a gente viva, para que a gente desfrute. Essa não é uma conquista, mas é uma forma de viver. O que a Bíblia nos apresenta sempre é um estilo de vida. Isso mesmo. A Bíblia apresenta um estilo de vida equilibrado. A Bíblia apresenta um estilo de vida que nos dá a razão para a existência, lógica para a existência. Se você deseja encontrar esse estilo de vida, estude a Bíblia, acompanhe os programas aqui na Novo Tempo. Quando a gente tem, por exemplo, o programa Vida e Saúde, é um estilo de vida baseado na palavra. E eu quero te convidar, quer conhecer mais? Seja um aluno da Escola Bíblica. Isso, e descubra o estilo de vida que a Bíblia apresenta em todas as áreas, relacionais, física, emocional, espiritual. Mande uma mensagem agora para o 12 982 44 44 49. Diga, eu quero ser um aluno da Escola Bíblica. Você também pode acessar o nosso site, que é o biblia.com.br. Não é mais esse, né? Isso, vamos lá, novotempo.com/Escola Bíblica. novotempo.com/Escola Bíblica. A gente também tem o biblia.com.br, mas para você pedir o seu guia de estudos, a sua revista Esperança, é esse que está aparecendo aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? novotempo.com/Escola Bíblica. Ou
mensagem para o WhatsApp, que é mais fácil aí para você, né? 12 982 44 44 49. Vamos orar a Deus, pedindo iluminação ao abrirmos mais uma vez a sua palavra. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque estamos aqui, queremos crescer no conhecimento. Queremos descobrir qual é o estilo de vida que o Senhor deseja para nós e o estilo de vida que viverão aqueles que estarão nos últimos momentos da história deste mundo. Nos ajude a entendermos a palavra, a absorvermos, a termos uma vida transformada e cheia de esperança. Eu peço teu cuidado, a tua bênção sobre cada família, cada casa, cada telespectador nessa hora, que ele se sinta abraçado e acolhido por ti e que sinta o nosso carinho, nosso amor aqui também. Em nome de Jesus, amém. Você é muito especial para o Senhor Jesus. Ele tem lindos propósitos para você. Nunca esqueça disso. Você é importante para o Senhor e Ele pode transformar qualquer situação adversa que você esteja vivendo. Situação ruim, tá bom? Vamos lá. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 8, que é o capítulo que nós vamos retomar o nosso estudo. Lembra que a gente trouxe aí a análise do capítulo 6, que trouxemos os 7 selos na semana passada. Depois esse pequeno parênteses aí, que é o capítulo 7, onde a gente tem a resposta que termina no capítulo 6, eu trabalhei isso, né? Quem poderá resistir a esse momento? Quem vai poder subsistir? E aí a característica dos 144 mil, a grande multidão, aqueles que estarão vivendo os últimos momentos da história da humanidade. E a gente também analisou referência das características dos 144 mil que estão em Apocalipse, o capítulo 14. E nós vamos retomar o capítulo 8, mas eu quero aqui só passar para a gente fazer sempre de forma muito didática, muito tranquila, né? Para você que tem aí o seu guia de estudos, que está preenchendo, você que está acompanhando. Essa foi a lição número 5, só quero retomar aqui e recapitular, tá bom? Não esqueça de preencher a sua revista, tá? Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Preencha a sua revista e também não esqueça, no final você pode enviar para a gente, tem as perguntinhas de múltipla escolha, bem simples, tá? Você responder, leia atentamente e aí envia para você receber o seu certificado, ok? Então vamos lá, o que a gente viu no estudo de ontem? Quando nós falamos dos 144 mil de Apocalipse 7, devemos considerar algumas características. Eles foram fiéis à palavra de Deus, são seguidores de Jesus, foram salvos do pecado, falam da palavra, reconhecem que a salvação vem de Jesus, eles viverão os momentos difíceis dos últimos dias, são guiados pelo Espírito, adoram o Criador e vivem as orientações que Deus deixou. E isso se evidencia na observação, a adoração a Deus através do parar as suas atividades no sábado. E mais uma vez, eu acho que merece consideração aqui, quando a gente fala desse assunto, parece que nós estamos num processo de disputa, de querermos, né, com outras crenças, denominações que talvez não observam, não guardam. A gente tem inúmeras palavras para definir o sábado. E tem outro dia. Em nenhum momento este particularmente é o nosso propósito aqui. Quando a gente estuda algum tema da Bíblia, que talvez seja diferente daquilo que você acredita, o nosso propósito não é uma competição. Nosso propósito é ensinar aquilo que a palavra apresenta. E nós estudamos isso na temporada passada, quando a gente viu que ao longo da história da humanidade, ao longo da história do cristianismo, verdades da palavra foram esquecidas ou mudadas, abandonadas, alteradas. E nós temos a responsabilidade de mostrarmos as verdades da palavra como elas são. E a compreensão da palavra é uma compreensão gradativa e constante. Por isso, nós
observamos o sábado baseado naquilo que a palavra de Deus diz. E eu quero, com todo carinho, com todo respeito, te motivar a estudar e até a perguntar ao seu líder religioso. Eu não sei se você frequenta uma comunidade, uma igreja ou não, mas perguntar e entender esse assunto à luz da Bíblia, à luz do processo de interpretação correto da Bíblia, que é a leitura de um texto, a leitura do seu contexto, a leitura de outros textos que falem do mesmo assunto. Porque os 144 mil, aqueles que viverão os últimos momentos da história desse mundo, eles são guiados pelo Espírito Santo e adoram o Criador e vivem as orientações que Deus deixou em todos os aspectos. Ou seja, como eu mencionei anteriormente, eles têm um estilo de vida que o Senhor deseja. Outro item importante, ao estudarmos o tema dos 144 mil, foi que nós analisamos que eles viverão a eternidade, onde não haverá mais dor e sofrimento. Essa é a grande esperança. E agora, vamos retomar a nossa leitura e eu convido você a ler o capítulo 8 de Apocalipse, onde nós vamos estudar as 7 trombetas. A gente tem capítulo 8 e 9 e de 11 a 15. E a gente tem, como os 7 selos, a gente tem um interlúdio ali, um parênteses. A gente vai estudar isso na sequência, tá bom? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Quando a gente estuda sobre esses temas proféticos, como a gente viu já nos outros episódios, mensagem às 7 igrejas, os 7 selos que são abertos, e agora as 7 trombetas. Lembra? Sempre fica na gente questionamento do que está se tratando, para quem é esta mensagem, qual é o significado dela. Lembra que nós estamos estudando um livro profético, e quando estudamos um livro profético, nós estudamos simbologia, mas é importante também lembrar que o público que João estava escrevendo essas mensagens era um público familiarizado com esta linguagem. E para a gente talvez não seja tão familiar, porque nós primariamente não somos este público. A Bíblia primariamente foi escrita para um público específico, mas esta mensagem se aplica para a gente também. Fica claro isso para você? Quando eu digo primariamente, eu estou dizendo assim, eu já citei esse exemplo, vou repetir. Carta de Paulo aos crentes, aos cristãos na cidade de Roma. Então ele mandou uma carta. A mensagem primária era para os cristãos em Roma, mas ela se aplica para a gente. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o livro das nossas histórias, é o livro que fala de mim e de você, é o livro que deseja apresentar a mensagem para mim e para você, para que nós encontremos a salvação em Jesus. Então, não é uma história contada para alguém ou escrita para alguém. Primariamente, sim, mas é a nossa história. Quando a gente lê uma história da Bíblia, a gente vai ler a nossa identificação. Esse é o nosso grande desafio. Então, vamos entender as 7 trombetas e a gente tem que considerar de que tratam essas profecias, essas mensagens. Do que trata os anjos tocando essas trombetas? Qual é a natureza delas na Bíblia? O que significa esta linguagem do tocar trombetas na Bíblia? E por fim, quando elas são tocadas? Se estamos analisando um livro profético. E aí, lembra, quando a gente analisa um livro profético, nós podemos, por exemplo, ter uma visão só de futuro. Eu falei isso lá no primeiro estudo. Tudo vai acontecer no futuro. Ou a gente pode dizer, não, isso já aconteceu, foi em determinado período. Ou nós podemos olhar para o livro profético e vermos o seu cumprimento ao longo da história. Algo que aconteceu, que está acontecendo e do que acontecerá. E essa visão, que ao estudarmos o Apocalipse, é a mais equilibrada. Estamos estudando de fatos que aconteceram ao longo da história, que estão acontecendo
e que ainda acontecerão o seu cumprimento. Então, a gente tem 3 fases aqui. Vamos analisar o tema das 7 trombetas. Tanto no Antigo Testamento, eu coloquei um texto para ficar bem didático aqui, a gente vai colocar até em tela cheia para você acompanhar a leitura com a gente, tá? É só para ser bem didático. Vamos lá. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o toque da trombeta simboliza a intervenção de Deus na história. Sempre que tocava a trombeta, havia alguma intervenção. Por exemplo, tem uma listinha. Convocação para a guerra. A trombeta tocava, era a convocação para a guerra. O anúncio da coroação de um rei. O ajuntamento do povo. A advertência de um perigo. Ou a liturgia do templo, que remontava às questões espirituais. Então, quando a gente lê o tema das trombetas na Bíblia, a gente tem uma série de significados. Por isso, essa linguagem para o autor bíblico que João está escrevendo é uma linguagem familiar. Então, quando João escreveu que 7 anjos estariam tocando 7 trombetas, eles pensaram, algum significado tem, ou isso, ou isso, ou isso. Está ligado a uma mensagem espiritual, mas o mais importante que quando há o toque da trombeta, não importa qual seja o significado, é a ação de Deus. Ou seja, em outras palavras, o Senhor está dizendo, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando do meu povo. Eu estou cuidando daquele que é fiel. Seja no perdão dos pecados, seja no enfrentamento de uma batalha, seja numa dificuldade que você tenha, quando a trombeta soava, a ação divina estava ali. Por isso, Paulo vai escrever na carta aos Tessalonicenses, ao soar da trombeta, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ação divina. Quero aproveitar e fazer uma aplicação, porque é importante. Creia, a gente não ouve o soar da trombeta. A gente não, dentro da nossa cultura, a gente não vê uma ação de trombeta tocando quando nós começamos o nosso dia, como havia em Israel. A gente vai ver ao estudarmos a introdução ao toque de cada anjo em cada trombeta, que é o sacrifício da manhã, que era oferecido um cordeirinho apontando para Jesus Cristo, e no término a trombeta soava, dizendo, o Senhor está perdoando os seus pecados. De forma simbólica, você precisa ouvir o soar da trombeta para eu te dizer hoje que Jesus Cristo está cuidando da sua vida e o Senhor Jesus Cristo quer encher sua casa de esperança. Ouça, ouça. Como acontece o seu ambiente familiar aí? Você se reúne, por exemplo, para estudar a Bíblia junto com a sua família? Você está junto aí com a sua casa, com seus filhos, para que eles aprendam da palavra? Esse é como um soar da trombeta. É como você dizer para os seus filhos, você dizer para os seus netos, o Senhor está cuidando de nós. E você sabe, preocupado com isso, a Novo Tempo está lançando agora, a gente tem uma nova revista com um novo guia de estudos. E olha só que coisa mais linda. Está aqui, ó. Sabe qual é o público aqui? Nós estamos preocupados que os seus filhos, os seus netos, aprendam a palavra de Deus, entendam. Estamos preocupados que você aí na sua casa reúna a sua família, reúna seus filhos. Por isso, o nosso lançamento agora, nesse mês de outubro, é o Superlupa, a volta ao mundo em 7 dias. Mensagem da palavra de Deus para os seus filhos, em quadrinhos,
para você ler junto com ele, para você desfrutar junto com ele, sabe? Para vocês estarem juntos envolvidos, entendendo que a trombeta soa todos os dias e o Senhor está dizendo, estou cuidando da sua casa. Peça agora para os seus netos. Você é criança, está me ouvindo? Está me ouvindo aqui? Para aí. E chega para o pai agora e diz, pai, liga agora, pai, liga agora. Vó, liga agora. Peça para ele ligar, tá bom? Mas diz aí, pai, eu quero receber. Mais uma vez, a Novo Tempo preocupado com a sua família. 12 9 82 44 44 49. Mande sua mensagem pelo WhatsApp pedindo seu guia. Posso dar o telefone, meu diretor? Então é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Obrigado, meu diretor. Então pode pegar o telefone agora, ó. Disca aí. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe vai estar pronta para atender você nesse momento. Peça o guia de estudos do Super Lupa, nosso programa aqui da Novo Tempo, com lindas histórias para que você e sua família cresçam no conhecimento da palavra e tenham a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando a trombeta soava, eles tinham a certeza que o Senhor estava agindo. Números capítulo 10, verso 8, só para a gente fundamentar essa ideia, os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Verso 9, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. A promessa, a certeza, verso 10, da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. O tocar da trombeta era a mensagem de Deus dizendo, eu sou o seu Deus, eu cuido da casa. E olha, sem ser sensacionalista, mas nós vivemos a tragédia que vivemos nesse mundo, porque de alguma forma nós esquecemos que o Senhor é o nosso Deus, porque nós nos centralizamos em nós mesmos, nós nos tornamos egoístas, nós nos afastamos dos propósitos que o Senhor tem. Você quer que a sua família, você quer que os seus filhos sejam resgatados e tenham a certeza de que existe esperança? Nós precisamos resgatar a ideia, a certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Quando a trombeta soava, eles tinham essa certeza. O toque da trombeta indicava a manifestação de Deus nos acontecimentos mais importantes da história do povo de Israel. Seja na batalha contra o inimigo, ou seja nos seus momentos de entender do perdão dos pecados. A visão das 7 trombetas no Apocalipse deve ser entendida de acordo com o Antigo e com o Novo Testamento. Então, quando eu tenho essa percepção, eu vou ler sobre as trombetas que se abrem sobre essa perspectiva. Ou seja, que Deus está no comando de todas as coisas. Que cada anjo que vai agir é Deus, de alguma forma, atuando. Dá para entender isso para você? Fica mais fácil para a sua compreensão, e isso, para mim, fica muito mais fácil. Quando eu entendo o significado do toque das trombetas, o controle, o cuidado de Deus, a ação de Deus contra o inimigo, a libertação, o perdão dos pecados, para mim, a interpretação do texto profético fica mais claro. São intervenções de Deus em resposta às orações do seu povo. Quando a gente estuda o contexto, o povo está clamando, Senhor, faça alguma coisa por nós. É a presença de Deus com o seu povo. O toque das trombetas é a ação de Deus com o seu povo. Assim como nós vimos, quando nós estudamos as 7 igrejas, a ação de Deus. Deus ali mandando uma mensagem em cada momento da história.
Assim nós vimos quando cada selo foi aberto, a ação, Deus revelando como o povo rejeitou a mensagem de salvação. E agora, o juízo de Deus. Mas não um juízo como a gente vê nas 7 pragas. Alguns até confundem a mensagem das 7 trombetas com as 7 pragas. Não. Porque dentro, você vai ver, dentro do contexto histórico das 7 trombetas, ainda existe oportunidade. Então são sinais de advertência que Deus dá através dessas mensagens, dizendo: ainda há oportunidade para mim e para você aceitarmos essa mensagem. As 7 trombetas, portanto, só acabei de dizer, né, para ficar didático aqui para a gente, são juízos de advertência de Deus, porque ainda existe oportunidade. O verso inicial, e a gente vai aprofundar amanhã, né? Mas eu quero ler só a introdução. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas as 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Verso 3. Verso 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Versos 5 e 6, o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, preparam-se para tocar. Amanhã eu vou resgatar isso, mas eu quero concluir. A graça, vamos colocar de novo esse texto, é para aqueles que creem. Eu vou ficar aqui para você ler. A graça é para aqueles que creem e para aqueles que aceitam. As 7 trombetas começam com a mensagem do Senhor. Você deseja um dia viver a eternidade? Um dia você deseja viver a salvação? O Senhor está dizendo, a graça é para aqueles que creem, para aqueles que aceitam. Creia, aceite a mensagem que o Senhor tem para mim e para você. Não estamos numa concorrência, estamos falando de salvação. E o Senhor deseja que a salvação alcance todas as nossas casas, em todos os lugares. Pai, obrigado por essa mensagem. Obrigado pela mensagem de salvação que o Apocalipse nos traz através das 7 trombetas. Que amanhã, ao começarmos a aprofundar esse tema, nosso coração esteja aberto, que a gente aceite, que a gente creia e assim nossa vida seja transformada. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesses momentos, dessa introdução, dessa mensagem linda. Lembra que o livro do Apocalipse é um livro de salvação, aquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor um dia fará para que a nossa vida seja realmente feliz. Um abraço, nós nos encontramos amanhã, tá bom?